Boa noite, a paz do Senhor. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos em sua presença para juntos adorarmos a Deus. É um momento ímpar para a nossa vida e alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, se posicione diante de Deus. Coloque o seu coração, derrame a sua alma diante do Senhor e vamos juntos, nesta 1 hora de culto, adorar o Senhor. Mas antes, como nós temos feito, nós vamos orar a Deus. Vamos orar por nossos irmãos. Vamos orar por aquelas pessoas que estão desempregadas por ocasião até mesmo dessa pandemia. As pessoas que estão nas UTIs, aqueles que estão diagnosticados com o vírus, né? E aqueles que estão entubados, né? E também tem alguns que nós estamos tendo aqui uma certa vitória com relação até mesmo a Sueli, que já está deixando a sua sedação. Vamos continuar orando, porque nós queremos ver ela em casa, nós queremos ver ela adorando a Deus na sua casa, amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite. Adoramos o teu santo nome, que é sobre todo nome, que é digno de toda honra e toda glória. E nós sabemos que tu cuida dos teus. Nós sabemos que o Senhor está atento à vida de cada um daqueles que são teus. Como a tua palavra, como o Senhor mesmo orou, Senhor. Que o Senhor guardou aqueles que são teus, Pai. Então nós oramos, ó Deus, por cada vida nesta hora. Cada um daqueles que estão, Senhor, ó Deus, nos hospitais. Cada um daqueles que estão nas UTIs. Cada um daqueles que estão, Senhor, entubados, ó Deus. Muitos lares, muitas famílias estão, Senhor, temendo pela vida, pela perda dessas pessoas, Pai. Estão temendo, Pai amado. Então opera, Senhor, através, ó Deus, da nossa oração, da oração do povo do Senhor sobre a terra, Pai, que ora e intercede, meu Deus, para que o Senhor traga vitória, Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga vitória sobre este vírus, sobre, ó Deus, esta pandemia que tem assolado o mundo, Pai, que tem feito pessoas perderem seus empregos. Nós oramos, abre portas, ó Deus, ó Senhor, oramos ao Senhor, supre as necessidades daqueles que perderam tudo praticamente. Ó Deus, cuida daqueles que estão com o coração temeroso, aqueles que estão apavorados, aqueles que estão em pânico, Senhor. Traz paz, ó Deus, a este mundo. Traz paz, Senhor, ó Deus, a cada coração, meu Deus amado. Ó Senhor, guarda aqueles que são teus, assim como o Senhor guardou o povo de Israel quando eles ungiram os umbrais de sua porta com o sangue do Cordeiro. Deus, o sangue de Jesus foi derramado sobre a nossa vida, Pai. Então nos cobre com este sangue, nos guarda deste mal que assola toda a humanidade, Pai. Oramos pelo nosso país, oramos a Deus, ó Senhor, para que o Senhor, ó Deus, dê vitória, Senhor, a verdade que tenta se imperar nesse país, ó Deus amado. Sim, Senhor, a verdade, porque o inimigo levanta, Senhor, de tal maneira, tentando destruir aquele que defende a verdade, que defende o bom costume, que defende a moralidade, que defende, Senhor, a família, Pai. Em nome de Jesus, não permita que se instaure no nosso país, ó Deus, essa ideologia destrutiva, Pai, mas que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão, Senhor, sobre o nosso país, porque, Senhor, ó Deus, aquele que lidera o nosso país, ele ousou, Senhor, dizer, Senhor, que o Brasil está acima de tudo, mas que o Senhor está acima de tudo isso, de todos, Pai. E também, Senhor, entregou o nosso país a Jesus Cristo, nosso Senhor, como Ele mesmo declarou. Então, Senhor, honra as palavras do nosso líder, do nosso país, Senhor. Ó Deus, e dá vitória, e põe por terra esse inimigo se levanta e arquiteta todo este plano de golpe contra o nosso país, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, Deus, a Sueli, Pai. Deus, restaura ela, Senhor, de tal maneira que ela possa voltar para sua casa. Nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que ela já está saindo da sedação. Deus amado, Senhor, mas nós queremos, ó Deus, ó Senhor, falar com ela. Queremos, ó Deus, ver o testemunho dela. Queremos a vitória da serva do
do Senhor, Pai, e de toda a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti.
quebramos o Tudo que nós temos. nosso vaso, quebramos, nos colocamos diante da presença do Rei, para que, se necessário for, que Ele nos refaça, faça de novo, e que em nós habite a glória, a presença do Deus Altíssimo. Oh Deus, nós não queremos ser remendados, Pai. Não queremos, ó Deus, que o Senhor habite, Senhor, ó Deus, num vaso sujo, Senhor, num vaso cheio de ranhuras, mas queremos que o Senhor habite, Senhor, no vaso, Senhor, que o Senhor está moldando, Senhor. Oh Deus, toca-nos com a tua presença, Espírito Santo. Toca, Senhor, naquele que nos assiste. Toca, Senhor, naqueles que estão nos hospitais. Toca, Senhor, na vida daquele que está passando por uma necessidade. Toca, Senhor, porque quando o Senhor toca, o Senhor faz tudo novo, Senhor. O Senhor faz tudo novo, Pai. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me
Aleluia. Que coisa boa, né? Viver com esperança. Quantas são as pessoas que têm vivido sem esperança, que já desistiram de suas vidas, que já desistiram de ter esperança. Sabe, muitas pessoas que são moradores de rua, por que elas estão naquele estado? Porque elas desistiram de ter esperança. Porque muitas vezes esperaram em alguém, esperaram em instituições, esperaram no homem. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós somos renovados dia a dia. A palavra do Senhor nos garante isso, que nós somos renovados. Que a gente pode o quê? Correr e não se cansar. Aleluia. Porque a gente tem esperança. Você não precisa correr para ter as coisas na sua vida. Você precisa esperar no Senhor. E no momento em que Ele der a ordem, então você marchar, você fazer. Glória a Deus. O Senhor é a nossa esperança e a nossa alegria. És meu abrigo.
nossa âncora, Pai, que nos mantém firmes, Senhor, que nos mantém estáveis, mesmo em meio, Senhor, a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a tribulações, ó Deus. O Senhor é aquele que habita dentro de nós e nos dá a verdadeira paz. Para muitos, Senhor, vivemos como irresponsáveis. Para muitos, Senhor, vivemos como loucos, Senhor. Para muitos, Senhor querido, acreditamos, ó Pai, naquilo, Senhor querido, que não pode nos dar nada. Mas somente nós que estamos, ó Pai querido, estamos arraigados em Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que vale a pena esperar em Ti. Somente nós que estamos arraigados na videira verdadeira, Senhor, sabemos o verdadeiro sentido de esperar no Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou, Senhor, mas o Senhor permanece conosco e permanece sendo fiel, Deus. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Pai. A Tua presença, Senhor, é maravilhosa. E como nós nos sentimos seguros nos Teus braços, Senhor. Não importa se estamos no vale, Senhor. Não importa, o que importa é que o Senhor está conosco, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém riu do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Quer que abaixe? Não? Cadê minha Bible? Acho que ele tá aqui atrás, ó, do violão. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, Senhor, pela tua presença, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos, Senhor, de te adorar, Senhor. Ó, Senhor, de render graças a ti, Senhor. Ó, meu Deus, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de cultuar a ti, Senhor. Obrigado pela liberdade, Senhor, que ainda temos, Senhor, de professar o teu nome, Senhor. Ó, Pai, de falar, Senhor, das tuas maravilhas, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Meu Pai, que nós venhamos, Senhor, saber usar esse tempo, Pai, com sabedoria, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. E não com negligência, Senhor, esquecendo, Senhor, o que é primordial, que é a tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor. Amém, oh, Jesus. A presença do Senhor, né? A nossa busca pela presença do Senhor, ela tem que ser mais importante do que tudo. E eu só fiquei lembrando das palavras de Jesus para os discípulos quando ele estava lá no Getsemane, né? Jesus estava orando ali, tão aflito, e ele olha para os seus discípulos, eles estavam dormindo, totalmente desatentos, e ele falou: nenhuma hora pudeste velar comigo. Nenhuma hora. Né? Pedro tinha acabado de falar que ia morrer por Jesus. E nenhuma hora ele pôde. Por quê? Porque a gente fica tão desatento. E deixa as coisas desse mundo pesar tanto em nós que a gente fica cansado e começa a adormecer. Né? O sono vem sobre nós, assim como veio para os apóstolos ali, eles adormeceram, eles não conseguiam orar. Por quê? Né? Jesus falava para ele, né, que o espírito está pronto, mas a carne dele estava fraca. Eu vou pedir para vocês abrirem nos Salmos. Ai, não. Eu não acredito que saiu de onde eu tinha colocado.
Não acredito, gente. Não é o devocional que eu queria. Eu tinha pego um devocional e ele saiu. Bom, seja o que... Eu vou ler esse e Jesus vai abençoar. Esse aqui, então. Vamos lá, para o Salmo 27. Salmo 27, capítulo 27. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi, ele amava a Deus. Ele amava a Deus de todo o coração. Ele às vezes cometia muitos erros, né? Mas ele amava o Senhor. E ele se arrependia e ele voltava atrás. E aí descobria como fazer da maneira certa, ia lá e fazia da maneira certa. Ele nem se importava às vezes com a consequência, né? Assim, ele sabia que ia ter a consequência, mas ele não ficava assim, poxa vida, meu Deus, que consequência, né? Diminui aí, né, a consequência do meu pecado. Porque Davi, ele não foi um homem fácil, né? E na palavra de Deus, por que a Bíblia ela é perfeita? As pessoas falam assim, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Mas, gente, se tivesse sido assim, homens que não foram ungidos por Deus, né, que não foram inspirados por Ele, eles iam colocar só super-heróis aqui, né? Só homens assim, totalmente irrepreensíveis, né? Que não mentem, que não fazem mal pro outro, que não pensam mal, que não tem medo, né? Não fala pra Deus, oh meu Deus, não dá pra eu falar não, se eu falar pro meu irmão falar, porque eu sou gago, assim como Moisés, né? Homens que às vezes pareciam covardes, né? Prostitutas, né? Ou mulheres que não faziam parte do povo de Israel. E essas pessoas, além de estar aqui na Bíblia, sendo pessoas, né, que foram citadas, algumas delas fizeram parte da genealogia de Jesus. Então, a Bíblia não é feita de heróis da fé que são perfeitos, né? Abraão, ele era perfeito? Não. Por causa do medo dele, quantas vezes ele mentiu falando, não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Falava que Sara era a irmã dele, né? E quando Deus mandou ele sair da terra dele e da parentela, ele ainda acabou levando algumas pessoinhas. Então, ele não foi totalmente obediente, mas esse é um herói da fé, né? Assim como Jacó, assim como Gideão, que era medroso, Sansão também, que é citado, né? Ele foi tão terrível, desobediente, não teve na cabeça dele o quanto ele era importante para Deus, o quanto era importante aquele ministério que ele tinha sobre ele. Então, por isso que a Bíblia, ela é perfeita, porque ela não coloca como heróis daqui da fé homens perfeitos. O único que foi perfeito, né? O único que é perfeito é Jesus. Ninguém passou dele, né? Por quê? Porque o homem, ele é cheio de pecado. Nós somos cheios de pecado, né? Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou. Então todo homem que nasce, ele nasce pecaminoso e ele erra. Mas o Senhor usou esses homens. Então por isso a Bíblia, ela é perfeita. E aqui fala, né, que Davi amava muito ao Senhor. E ele fala, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, para olhar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Nós muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, porque em vez de nós procurarmos a orientação de Deus para tomar alguma atitude, o que nós fazemos? Nós procuramos a orientação do Google, do amigo e, por último, nós procuramos a orientação de Deus. Nós temos que nos colocar debaixo da presença do Senhor, debaixo do jugo do Senhor. Nós temos que nos colocar
debaixo da vontade do Senhor, porque Ele é bom. E tudo que Ele faz é perfeito. Eu vou ler aqui a parte do devocional. Davi amava estar na presença de Deus. Sempre queria mais. Isso é uma coisa maravilhosa para a gente notar. Ele escreveu: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sob a antiga aliança, o povo judeu era representado pelo sumo sacerdote, que entrava no templo e oferecia sacrifício a Deus. A boa notícia é que não precisamos ir a um prédio para ter um encontro com Deus. Graças ao que Cristo fez na cruz, temos acesso ao Senhor a qualquer hora, em qualquer lugar. Hebreus 10, 11 e 12 diz: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Podemos entrar na presença de Deus onde quer que estejamos. Você sabia que o seu carro pode ser um santuário? Por que não usar o tempo na estrada para se edificar espiritualmente? Você pode orar, ouvir ensinamento bíblico ou uma música cristã. Quando enfim chegar ao seu destino, vai ter aprendido algo ou glorificado a Deus pelo louvor. Você pode encontrar Deus onde quer que esteja. Quando você toma a decisão de ter comunhão com os outros cristãos, de adorar ao Senhor e de ouvir a palavra de Deus, essa é uma ótima escolha. Esse era o foco de Davi. Não é à toa que ele foi descrito como sendo um homem segundo o coração de Deus. O desejo de estar na presença de Deus ficava na dianteira da sua vida. Então, Deus era a prioridade para Davi. Muitas vezes nós damos lugar a outras coisas. Nós damos lugar ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Nós damos lugar à televisão, ao celular, em vez de entrarmos na presença de Deus. Mas eu vejo pregação, né, no meu celular o dia todo, né? Então, você tem que aprender que você tem que ter um relacionamento com Deus. Não só ficar vendo pregação e ver uma, e ver duas, e ver três, e ver quatro. Você sabe mesmo o que aquele pregador está falando? Se é verdade? Se aquilo mesmo é a palavra de Deus? Né? Se aquilo que ele está falando tem fundamento? Você sabe? A primeira coisa que você tem que fazer é você tem que ter comunhão com Deus. O que Davi falava aqui? Né? Viver na casa do Senhor todos os dias e buscar a sua orientação para contemplar a sua vontade, a sua bondade. Então, ele queria receber de Deus a orientação. E como é que a gente faz isso agora? Lendo a palavra de Deus, né? Não só ouvindo pregações, mas lendo a palavra para que a gente venha ter um relacionamento com Deus. A gente não pode só procurar as mãos de Deus. A gente tem que procurar a face do Senhor, né? Quando nós procuramos só as mãos de Deus, oh meu Deus, mas o que é isso, procurar as mãos de Deus? Quando a gente fala essa expressão de procurar as mãos de Deus, é porque a gente só procura aquilo que Deus pode nos dar, aquilo que Deus pode nos fazer. Ah, Deus, me dá um carro, Senhor, eu preciso tanto de um carro, me dá um aumento do meu salário, Senhor. Oh, Senhor, eu quero ser rico, não quero ficar pobre, Jesus. Eu quero ter muitas riquezas. E aí só fica isso, é bem o que a Rabi falou, né? Que a gente vê, infelizmente, muitas pessoas vê Deus como se fosse Papai Noel, né? Oh, Senhor, eu tô me comportando bem, né? Eu tô dando dízimo, eu tô trabalhando bem lá, né? Eu não tô contando mentira, né? Tô dando esmola, né? Para as pessoas que estão tendo dificuldade lá na rua, eu dou uma moedinha pro mendigo que tá na rua. Ou então, eu tô ajudando missões. Senhor, então, lá o pastor falou lá na palavra que era para eu provar e o Senhor ia me dar bastante, Senhor. E eu fiz uma prova e
agora, né, não veio nada. E o relacionamento com Deus, onde está? Você nem conhece o Deus que você está pedindo tanto para Ele. Você não sabe das coisas maravilhosas que Ele pode fazer. Do quanto mais... Bom, as coisas... gente, vocês não têm noção. Às vezes, quando você não lê a palavra, você não tem noção do poder do Deus que você serve. Você só fica pedindo, sendo que Deus pode te transformar de uma forma, pode mudar você tanto de dentro para fora que essas coisas não vão importar mais. Não vão importar. Amém. Você vai ficar pensando assim: Jesus vai voltar. Por que eu vou ficar me preocupando com essas coisas? A gente fica assim mesmo. A gente fica pensando, Jesus vai voltar, né? Se Ele quiser me dar, Ele vai me dar. Mas isso não vai tomar o seu coração. Isso não vai te consumir a ponto de você esquecer de tudo e ficar só atrás disso. Eu acho que eu sempre falo disso, né? De você ficar ansioso pelo que vai vir. Mas é isso que acontece com o ser humano hoje. As pessoas vivem atrás das coisas deste mundo. Infelizmente, os cristãos, né, as pessoas que dizem que servem ao Senhor, elas vão para a igreja por quê? Porque elas querem receber algo de Deus, não porque elas querem conhecer a Deus. Então elas acham assim: bom, se eu fizer a leitura da Bíblia, né, igual ela pediu na escola dominical, então eu vou fazer a leitura da Bíblia em 1 ano. Então, se eu fizer até o final, Deus vai me abençoar. Então, tudo que você faz é com uma motivação errada. É a motivação de ter. É a motivação de ser perfeito. E aí, quando você começa a ler a história de Davi, a história de Gideão, a história de Moisés, quando você começa a ler a história de José, né? Você começa a ler sobre Pedro, sobre Paulo, você começa a ver assim: nossa, mas eles não eram assim super perfeitinhos, né? Eles cometeram erros. Não que você não tenha que ser perfeito, querido. Claro que você tem que se santificar. Mas o que eu tô falando pra você é que não é isso que vai fazer Deus te abençoar. E outra coisa, que bênção é essa que você tem buscado de Deus? São bens materiais? Né? Você tem buscado a Deus porque você quer bens materiais ou porque você quer ser abençoado na questão de ser totalmente completo com questão a Deus, né? Oh, meu Deus, como é bom te conhecer, Senhor, como é bom estar na tua presença. Oh, Senhor, mesmo quando você tá morando naquela casinha simples, numa casinha de telha, com tijolinho baiano, ainda sem janelas, você tá ali tão feliz, tão alegre, sem estar aflito. Essa é a bênção. A bênção de Deus é muito mais do que um bem material. A bênção de Deus é a paz que você vai ter aqui, ó, na tua alma, no teu espírito. É isso. Gente, eu tava... O outro devocional que eu tava vendo era quando Davi foi ungido rei. Davi foi ungido rei. Olha como é que ele era em paz. Ele foi ungido rei e ele não foi lá direto, foi lá, né, recebeu o óleo na cabeça e não foi lá direto no trono lá e falou assim: Saul, sai daí! Sai daí, Saul! Sai daí porque o Samuel me ungiu rei e agora eu vou ser rei. Não, ele não fez isso. Porque ele sabia que no tempo certo Deus o colocaria lá. Porque ele conhecia o Deus dele, ele sabia, né? Deus tinha ungido ele, falou que ele ia ser rei. Deus te fez uma promessa? Fez uma promessa para você? Não é você que tem que pegar ela e puxar ela para si, não. Deus vai colocar você aonde ele decidiu colocar. Assim como ele fez com Davi. Mas antes ele precisou preparar Davi, né? E olha que foi um preparo, eu acho que de todos, gente. De todos os servos de Deus aqui da Bíblia. Se a gente for pensar, meu Deus, Deus me fez uma promessa e ele vai me preparar. Oh, Senhor. Porque todos eles, ó, Abraão, ele esperou muito. Não, vamos lá, para Noé. Deus falou
para ele construir a arca, né? E que ia vir o dilúvio. E aí passou quanto tempo? 120 anos. 120 anos! Olha isso! Ninguém acreditava nele mais, mas ele sabia quem era o Deus dele e ele confiou. E ele foi, entrou na arca e foi salvo. A mesma coisa, Abraão. Deus falou que ia dar um filho para ele. Mas só quando ele tinha 100 anos e Sara também, quando não tinha mais nenhuma possibilidade humana, Deus foi lá e deu um filho para ele. Vamos lá. O José. José também não foi um pulo, né? Que a gente lê e fala assim, José foi vendido pelos irmãos, aí foi lá para Potifar, aí a mulher do Potifar deu em cima dele, ele foi preso, aí ele ficou um tempinho na cadeia, prosperou lá na cadeia. Quanto tempo que ele ficou na cadeia? Acho que ele ficou muito tempo na cadeia. Eu não sei falar o tempo que ele ficou e nem eu acho que os meus universitários... Dizem que o total foi 14 anos. 14 anos, né? Mais ou menos. Porque ele, quando foi vendido pelos irmãos dele, ele devia ter uns 17, só tomou o reino quando só virou governador quando tinha 40 anos. Menos? Tá bom, eu não vou entrar em detalhes, mas demorou muito tempo, não foi pouca coisa, demorou muito tempo, gente, né? Não foi, hoje eu fiz, amanhã, igual Jó também, demorou muito tempo, a gente lê Jó, mas eu acho que é extenso Jó, então você imagina quanto tempo que demorou, né? Porque é um livro que você vai lendo, meu Deus, que sofrimento, mas a gente pensa assim, deu um pulinho, já acabou o sofrimento dele. Não, foram anos. Foram anos de espera. A mesma coisa Davi. Foram anos de espera, sendo perseguido por Saul. E ele sabia que Deus tinha instituído ele rei, né? E que de Saul já tinha ido embora. Mas ele ficou lá quietinho, esperando que Deus o colocasse lá. Porque ele confiava, porque ele conhecia o Deus dele. Ele sabia quem era Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. E é isso que nós temos que procurar. Por quê? Porque nós teremos tranquilidade em meio às aflições. Na palavra de Deus, não fala que a gente não vai ter aflição, não fala que a gente não vai passar por dificuldade. Na palavra de Deus, em nenhum lugar fala que nós vamos viver o tempo todo em bonança. Não! Na palavra de Deus fala... No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou então fala, né, que você pode passar por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. Não falou assim, que você não vai passar por nenhuma aflição. Não, você vai passar, mas Deus vai te livrar de todas elas. Então, Deus, por que nós temos que passar por aflições? Para sermos moldados. O Senhor está te moldando. Né? Ele está te preparando, ele te fez uma promessa e ele está te preparando para receber esse presente. E você tem que estar pronto. E você tem que estar disposto, né? Muitas vezes, igual como o povo de Israel quando saiu, né, do Egito, Deus fez uma promessa para eles que ia mandar alguém para tirar eles do Egito, para levar eles para a terra prometida. Mas quando chegou na época de tomar posse da terra, eles não creram. Eles não creram. Eles ficaram com medo. E por causa disso, eles não receberam a promessa. Então isso também você tem que tomar cuidado. Você tem esperado tanto tempo a promessa do Senhor. Deus está ali moldando você. E aí, quando chegar a hora de tomar posse, às vezes tem gigantes na terra. Mas você tem que confiar que se Deus prometeu, Ele vai trabalhar por você. Assim como 40 anos depois, foi Deus que fez eles conseguirem entrar naquela terra. Gente, já pensou? Imagina uma cidade bem grande, bem murada. Ninguém imagina isso, né? E as pessoas andando em volta dessa cidade por 7 dias. E depois eles dão o brado, né? No 7 vão lá, dão um brado e a muralha toda cai. E era uma muralha tão grande, né? Tão larga que dava para ter uma casa, gente, em cima dela.
Olha isso. E com brados ao Senhor, né? Com a obediência que eles tiveram ao Senhor, o Senhor fez eles vencer. A mesma coisa foi Gideão. Como é que eles venceram a batalha? Com espada? Com escudo? Não. Foi Deus. Deus deu um sonho para um lá e eles ficaram apavorados. Eles mesmos que acabaram se matando ali. Gideão só fez barulho. Então, Deus fez uma promessa para você. Deus falou alguma coisa para você, né? Ou que você vai ser um missionário, ou que você vai ser um pastor, ou que você vai ser um grande ministro de louvor. Aí você já se imagina nos palcos aí cantando. Não, às vezes o que Deus está falando para você é que você vai ser um grande ministro de louvor na sua igreja com 10 pessoas. E você vai fazer a diferença na vida dessas 10 pessoas. E essas 10 pessoas vão ser salvas. E aí você vai pro céu feliz porque você cumpriu o propósito de Deus. A gente sempre também imagina as coisas que Deus vai fazer com a gente de um modo muito grande, né? A gente aumenta. Deus fala, você vai receber um cargo de muito prestígio na empresa onde você vai trabalhar. Aí você vira gerente de uma loja, né, de conveniência. É um cargo de muito prestígio nesse lugar. Então, quando você conhece o seu Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, não há surpresas. Por quê? Porque você confia no que Ele está fazendo com a sua vida. Você confia tanto no que Ele está fazendo que você tem paz, né? E aí a única coisa que você pede para o Senhor é que você possa viver na casa dEle. O único anseio que você tem é estar diante da presença de Deus e contemplar a bondade dEle. Olhar toda a bondade de Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso, como Ele é amoroso. Gente, esse mundo é tão horrível. Se não fosse a bondade de Deus, esse mundo já teria sido consumido pela maldade. Mas porque Deus é bom, porque Ele é maravilhoso e misericordioso, nós continuamos vivos nesse mundo. Então, procure a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar no teu coração. Deus em primeiro lugar na tua mente. Deus em primeiro lugar nas tuas escolhas. Coloque Deus em primeiro lugar. Não em segundo nem terceiro. Tem um hino que fala, né? Se Ele não for o primeiro no seu coração, então Ele já não é mais nada. Né? Se Ele não for o primeiro no seu coração, Ele já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Então você vai viver. Sorri, não fala aqui que você vai ter, não, mas você vai ter paz, tranquilidade, alegria do Senhor. Jesus. Fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Eu vi a pregação do pastor, do apóstolo Dan Duque, né? Que ele fala isso, que Jesus, Ele é alegre, e a alegria do Senhor, ela toma conta de nós. Ele não é um Deus triste e cansado, introspectivo, não, Ele é um Deus alegre. Tanto que fala que a alegria do Senhor, ela nos fortalece, né? Qual é o versículo que fala que aformoseia o rosto? Coração alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. Quando as pessoas aceitam a Jesus, elas estão de um jeito. Você pode ver, gente, tem muita diferença. E quando elas recebem Jesus no coração delas, parece que há uma luz, não precisa usar nem maquiagem, há uma luz no rosto delas, há uma luz nos olhos da pessoa que está em paz com Jesus, que decidiu colocar Jesus em primeiro lugar na vida dela. Então, não coloque Jesus em segundo lugar.
Olha, ai, mas eu tenho que estudar, eu tenho que crescer na minha profissão. Mas se isso vai te atrapalhar de servir ao Senhor, querido, pense bem no que você está fazendo. Pense bem, o Senhor tem que ser e tem que estar em primeiro lugar. Amém. Se a tua profissão não for para ser usada, para que pessoas venham ser salvas e mudadas, então ela não serve para nada. Então você tem que saber que aonde você está, você tem que usar aquilo que Deus te deu, a sua profissão, o seu trabalho, para falar do Senhor, para iluminar, para transformar as vidas. Se não está transformando, tem alguma coisa errada. Então seja luz, seja sal aonde você estiver. Deixe Deus ser o primeiro no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. E que a sua oração venha a ser a de Davi, né? Uma coisa pedir ao Senhor e o que eu procuro? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém. Aleluia, Jesus, Senhor. glória a Deus. Oh, meu Deus, não deixe, Senhor. Oh, meu Deus, que as coisas desse mundo, Senhor, venham sufocar, Pai. Oh, meu Deus, venham sufocar, Senhor, as nossas decisões, Senhor. A nossa decisão, Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Meu Deus, nós somos os nossos piores inimigos, Pai. Porque nós mesmos, Senhor, fazemos, Senhor, um compromisso, Pai, de deixar o Senhor em primeiro lugar e nós mesmos saímos desse compromisso, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Ó Espírito Santo, vem nos guardar. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, nos moldar para que nós não venhamos esquecer do que nós prometemos a Deus. Oh, Pai, continue sendo o primeiro, Senhor. Continue sendo o único nas nossas vidas, ó Pai. Não nos deixe nos perder, Senhor, nesse mundo, Pai. Não nos deixe nos perder, Senhor. Nos livra, Senhor, de nos perder, Senhor. Ó Pai, nas nossas glórias, nos nossos estudos, Senhor. Ó, meu Deus, não deixe nos perder, Senhor, na nossa vanglória, Senhor, porque, meu Pai, Satanás sempre faz a gente errar, Senhor, aonde ele também errou, Senhor. Ó, meu Deus, não deixe que o orgulho, Senhor, venha tomar conta de nós, Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda o nosso coração, prova as nossas motivações, Senhor. Prova as nossas motivações. Por quê, Senhor? Ó, meu Deus, que nós estamos indo à igreja, porque nós temos tido, ó, Senhor, um comportamento irrepreensível, Senhor, se é para te conhecer, se é para te agradar ou é para ter, Senhor. Então prova as nossas motivações. Amém, Jesus. Prova, Senhor, as nossas motivações, Aleluia. Senhor. Sonda-nos, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Amém, Jesus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho Oh, eterno. aleluia. Em nome de Jesus, de Pai, vem nos sondar, Senhor, porque o seu Espírito, Senhor, nos conhece e ele conhece as nossas motivações, Senhor, da maneira certa, Pai. Oh, Pai, transforma-nos, Aleluia. Senhor, transforma-nos a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que nós venhamos acertar o alvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Por mais esta grande oportunidade que Deus nos deu de ouvirmos a sua palavra, de louvarmos o seu nome. Esperamos que você sempre esteja conosco, né? Nós vamos compartilhar esse vídeo, né, dessa ministração. Que você abra o seu coração e entenda e assista ou compartilhe com os seus irmãos. Nós vamos também salvar no YouTube, nós temos nosso canal no YouTube lá. E você pode também se inscrever ali no nosso canal do YouTube. Lá tem quase 200 vídeos de ministrações, de louvores. Tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor por sua vida, por você estar junto conosco nesta noite. Vamos convidar você a estar conosco na sexta-feira, às 20 horas no nosso culto em casa. Porque nós temos o nosso culto na terça e na sexta-feira, às 20 horas. É um culto de 1 hora. Vamos velar com o Senhor 1 hora. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta noite. Te esperamos lá, na sexta-feira. Amém? Glória Amém. a Deus. Até lá, então.